Olá, internautas, Pastor Jonias. Desta feita, estamos aqui para dar início à gravação da videoaula da lição 11 do quarto trimestre de 2015. Estamos cabalizando esta revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. O tema Caleb, um exemplo de visão, coragem e perseverança. Lição 11, direcionada para o dia 13 de dezembro de 2015. O texto áureo: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Josué, capítulo 14, versículo 11. Verdade aplicada: as frustrações são obstáculos que nos influenciam a observar a beleza da vida. Objetivos da lição: mostrar como um discurso negativo pode mudar o destino de uma nação, influenciando-a para o mal. Ensinar que a incredulidade tem o poder de maximizar o problema, enquanto a fé vê as circunstâncias sob a ótica divina. Explicar por que a perseverança é essencial e como é poderosa para construir um sólido caráter. Textos de referência: Josué, capítulo 14, versículos 7, 8 e 10. Nossa lição está assim estruturada. Tradução: no ponto 1, os malefícios da incredulidade. E aí temos subpontos: a influência negativa dos olhos, a influência negativa de um discurso, o benefício de uma sábia decisão. No ponto 2, a confiança em Deus, e os subpontos: uma profunda confiança em Deus, o poder da reação diante da adversidade, uma confiança inabalável. Na parte 3, a vitória da perseverança, a terra que pisou o teu pé, perseverança, a chave da conquista, praticantes, não somente ouvintes. E a conclusão. Assim está estruturada a nossa lição 11 da revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel. Esta lição tem como referencial um extraordinário vulto do Velho Testamento, um personagem dos mais alvissareiros que podem pincelar as páginas áureas da Bíblia Sagrada. Caleb. O seu nome significa corajoso, queimado do sol. O seu nome já fala alto e já diz tudo. Era da tribo de Judá. Formou parceria com Josué, da tribo de Efraim. Caleb e Josué, os únicos que entraram na terra prometida dos que saíram lá do Egito. Caleb, queimado do sol, corajoso, fez parte dos 2 espias positivistas que trouxeram a mensagem de vitória, de encorajamento para o povo de Israel. Josué e Caleb saíram de Cades Barneia, 12 espias ordenados por Moisés para olhar a terra. Nessa lição, vamos ver Caleb como um representante ideal para encorajar o povo, perseverante, corajoso, queimado do sol, ou seja, trabalhador, incansável. Vamos trabalhar esta lição inspirados neste personagem ilustre e modelar. Eu tenho um blog que você deve conhecer, o blog da revista da Escola Bíblica Dominical, o blog do aluno da Escola Dominical. E nós vamos dar uma navegada por ele e trabalharmos essa lição. Vem comigo. Aqui no blog nós postamos todas as semanas antecipadamente as lições e os vídeos para você estudar e no dia da Escola Dominical você repassar para os seus alunos algo mais. Sempre é bom consultar os colegas, consultar
e pesquisar recursos navegando na internet. E aqui nós temos um blog dedicado exclusivamente à Escola Bíblica Dominical. Aqui nos seus menus você pode ver Revista Editora Betel. Quando você clica aqui, você vai abrir as lições. Aqui, ó, Revista Editora CPAD, Revista Central Gospel, vídeos da lição Betel, vídeos da CPAD, vídeos Central Gospel. Então nós vamos tendo aqui sempre, nesses menus, postagem das lições. Vamos abrir aqui Revista Editora Betel. Quando nós clicamos, nos é direcionado aqui a lição. Então você pode, de graça, estudar a lição antecipadamente, todo domingo, toda semana, e no domingo você está pronto. Aqui o título, Caleb, um exemplo de visão, coragem e perseverança. Temos aí o textual, verdade prática, que nós já enfocamos, introdução, os malefícios da incredulidade. Vamos começar aqui. Moisés escolheu 12 homens para espiar a terra de Canaã. Eles deveriam observar o local, expor um relatório completo de tudo que iriam presenciar e trazer uma novidade do fruto daquela terra. A influência negativa dos homens. Aqui, os espias partiram de Cades Barneia, ordenados por Moisés, para espiar a terra. Uma postura que não seria bem correta. Deus já havia falado que a terra era boa, que mana leite e mel. Mas eles queriam confirmar isso e partiram. Os seus olhos foram postos no poderio da terra, viram que a terra era boa, trouxeram até o sinal da terra, o fruto, mas tiveram os seus olhos postos de forma negativa. Quando olharam os gigantes de Anak, os gigantes da terra, os cananeus, ali habitavam povos como os cananeus, fariseus, filisteus e etc. Povos poderosos. Então, os espias ficaram divididos. 10 espias negativos, que tiveram olhos com a influência negativa, e 2 com a influência positiva. E aqui na revista vamos observar a influência negativa de um discurso. O relatório dos 10 espias com uma influência negativa, desencorajando o povo, trazendo medo e fazendo com que o povo se voltasse para trás, olhasse para o Egito. Chegaram até a pensar em apedrejar Caleb, Josué, apedrejar Moisés, Arão e nomearem um líder para voltar para o Egito. A influência negativa do discurso. Ainda hoje temos pregadores assim, com mensagens distorcidas, com mensagens de desencorajamento, mensagens negativistas que envereda o povo pelo caminho do barato. Mas aqui no ponto 1.3, o benefício de uma sábia decisão. A incredulidade do povo fez com que o Senhor emitisse uma sentença. Porém, com Caleb, o Senhor agiu de maneira diferente, dizendo, porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá por herança. Essa é a bênção daqueles que confiam no Senhor. Aliás, no ponto 2, a parte 2 dessa lição, nós vamos ver a confiança em Deus. A bênção pairava sobre Caleb, este homem cujo nome significa corajoso, queimado do sol, aquele que está sempre pronto para o desafio, que trabalha, que imprime uma velocidade de trabalho árduo nas circunstâncias das mais adversas. Aquele que confia no Senhor, corajoso, que não ficou amedrontado, não ficou acovardado diante dos gigantes da terra de Canaã. Ele imprimiu uma outra velocidade, ele impulsionou o povo, ele encorajou, ele trouxe a mensagem de encorajamento, ele teve uma sábia decisão, aleluia, a confiança em Deus. Ele peregrinou com o povo incrédulo no deserto durante 40 anos, na verdade. Mas a sua confiança estava em Deus. Daqueles que saíram do Egito, somente ele e Josué entraram na terra de Canaã. As gerações, a geração que saiu do Egito, ninguém entrou, a não ser esses dois. Uma nova geração foi nomeada com uma fé norteadora
que entrou em Canaã, mas aqueles que saíram de lá ficaram no deserto plantado. Aliás, o número 40 é número de provação. No ponto 2, uma profunda confiança em Deus. Caleb era possuidor de uma confiança, subjugava o medo, as circunstâncias e a morte. Enquanto ele via o inimigo como pão, os outros 10 se viam como gafanhotos. A incredulidade sempre encontra um porquê e maximiza o problema. A incredulidade vê os obstáculos, a fé vê a porta aberta, a incredulidade vê o mar agitado, a fé vê o mar aberto, a incredulidade vê o deserto, a fé vê a nuvem e o clarão para caminhar no deserto. A incredulidade vê o Jordão em plena cheia, a fé vê o Jordão abrindo as águas para passagem a pé enxuto. A incredulidade vê os obstáculos, as muralhas poderosas de 9 metros por 6 metros, a fé vê a derrubada das muralhas. A incredulidade vê os gigantes, a fé vê a oportunidade de transformar esses gigantes em anões na perspectiva de Deus. Não somos nós que lutamos, não lutamos com as armas físicas, nós vamos vencer o inimigo, não é com a metralhadora, com o fuzil, com a bomba atômica, com a bomba de nêutron, mas vamos vencer o inimigo com as armas poderosas de Deus e pela fé. A incredulidade vê a cova dos leões e o leão com a boca aberta, a fé vê o leão baixando a cabeça e fechando a boca. Oh, aleluia! A incredulidade vê a fornalha ardente, a fé vê o anjo do Senhor dentro da fornalha. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, meu caríssimo internauta. Quando você se deparar diante de situações difíceis, diante de muralhas, diante de rios cheios, com águas transbordantes, quando você se encontrar diante do mar vermelho, diante do deserto, saiba que o Senhor está com a estrada aberta, Ele está com a sua mão estendida para te projetar e te dar rumo certo. Pela ótica da fé podemos enxergar isto e pela incredulidade não enxergamos nada. Pela fé nós vemos Deus agindo. É uma profunda confiança em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O poder de reação diante da adversidade. O que aprendemos com Caleb não é a forma como vemos as coisas, mas como reagimos diante delas. Confiar em Deus não nos isenta de enfrentar problemas. Porém, se a perspectiva contém Deus e se é vista desde sua ótica, tudo muda de forma radical. Aleluia! É pela ótica de Deus. Para Deus não há o impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do descomunal. Ele é o Deus que abre estrada, é o Deus que abre caminhos, é o Deus que bota os inimigos por terra, é o Deus que transforma os gigantes em anões. Aleluia! Uma confiança inabalável. Porque Deus conservou Caleb em vida, porque Deus precisava honrar Caleb. Ele precisava honrar este homem queimado do sol, corajoso. Esteve ao lado de Moisés durante 40 anos e agora ao lado de Josué, entrou na terra e agora a sua possessão se descortina nas montanhas. Aleluia! Oh, aleluia! Meu internauta, não olhe para os obstáculos. Não olhe pela ótica da incredulidade, não olhe para as muralhas, não olhe para os gigantes, não olhe para os leões, não olhe para os áspides, olhe para Deus, olhe pela fé. História da perseverança. Nesse ponto 3, Caleb não podia embasar sua confiança nos companheiros de missão, nem tampouco esperar qualquer reação de um povo impactado pelo medo. Ele teve de escolher entre o seu povo e o seu Deus. Perseverar foi para ele remar contra a maré e sofrer até que os dias de sentença se cumprissem. Aleluia! Olhar para um povo amedrontado, desencorajado por 10 espias que trouxeram medo ao povo. Olhar para um povo desejoso de voltar para o Egito, voltar para o mundo. Olhar para um povo impactado pelo medo
ele olhou para Deus, ele se firmou, se embasou em Deus, na sua promessa, até o momento que se cumprisse. 40 anos, 45 anos de provação tremenda. Agora as montanhas se discutindo diante de sua visão para a sua possessão. A terra que pisou o teu pé. Caleb jamais pensou em desistir da terra que pisou o seu pé. Ele havia pisado com os espias. Ele sabia que mesmo habitada por gigantes, aquela era a terra de sua herança, era a sua herdade. Deus havia prometido a terra que manda leite e mel, a sua confiança estava em Deus. Se Deus havia escolhido essa, não lhe importava outra. Caleb quis o plano original, descartou a possibilidade de um plano B, de um outro plano qualquer, não permitindo que o tempo nem as circunstâncias aniquilassem aquela promessa. Caleb se destaca porque tinha em seu coração uma real convicção de que Deus estava dirigindo sua vida. O próprio Deus afirmou que Caleb era homem de um espírito diferente, não somente por sua posição de fé, mas porque sua forma de agir e pensar se destacou diante dos demais. Em Números capítulo 14, versículo 24, nós vamos encontrar essa verdade. A perseverança, a chave da conquista. Perseverar. Para muitas pessoas, a vida, além de ser uma tarefa difícil, algumas vezes pode ser absolutamente insuportável. E por que precisamos de perseverança? Porque ela é essencial. A única chave que pode abrir a porta da esperança. Veja Romanos 5, de 3 a 5. É mediante a perseverança que se constrói um caráter forte, sólido, esperançoso, que nos motiva a viver e lutar por nossos ideais, praticando, não somente ouvindo. E aqui é muito importante. Uma coisa é envelhecer no Senhor, outra bem diferente é crescer no Senhor. O Caleb não somente envelheceu, ele conservou sua força através dos anos. Seria insano alguém ouvir o médico diagnosticar sua doença e pensar que, pelo fato de ser conservado com ele, o mal irá desaparecer repentinamente. Assim é a palavra ouvida sem a prática. Em Tiago, capítulo 1, versículo 25, vemos isso. Infelizmente, Deus não ofereceu uma fórmula que produza cristãos amadurecidos da noite para o dia. Não há como fugir dos problemas, mas podemos nos preparar para confrontar nossos reveses, encará-los sem atravessá-los e sairmos mais fortes em Cristo. Aleluia! Prática. Veja o personagem referencial desta lição. Queimado do sol, corajoso. Como cristãos, nós vamos enfrentar reveses e mais revés. Engana-se quem prega um evangelho de dias áureos, de bonança, de vento em popa. Vamos enfrentar reveses, tribulação, problemas, e precisamos mostrar na prática a nossa convicção de fé. Fé que move montanha, fé que move obstáculos. Veja os obstáculos que Israel enfrentou: o mar, o deserto, o calor causticante, o Jordão cheio, as muralhas, os gigantes, os inimigos para derrotá-los lá na terra de Canaã. Todos esses obstáculos, nós como cristãos vamos enfrentá-los praticando aquilo que o Senhor nos tem determinado. A vida cristã é uma vida de prática, colocar a fé em exercício. Caleb sofreu o desconforto de caminhar 45 anos errando, o errante pelo deserto. Mesmo assim, conservou suas forças e expulsou os mesmos gigantes que seus irmãos se recusaram a enfrentar. Caleb se distinguiu dos demais por ser perseverante e diferente em espírito. Que essa qualidade nos contagie. Essa lição nos encaminha a entender que, como Caleb enfrentou os reveses, foi perseverante,
foi confiante. Veja bem, nós também poderemos ser. Veja o tipo, Caleb, um exemplo de visão, coragem e perseverança. Enxergar, enxergou a terra. Coragem, enfrentou os inimigos. Perseverança, suportou durante 45 anos a hesitação e a desconfiança dos seus correligionários, mas estava a postos, com o pé firme, esperando o momento de ver o cumprimento da bênção. Aleluia. Você é um Caleb ou você é um covarde? Como Caleb, precisamos ter visão, enxergar. Como Caleb, precisamos ter coragem. Como Caleb, precisamos ter perseverança. Aleluia!